Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, é com alegria que nos reunimos neste domingo para celebrarmos Pentecostes, o dom do Espírito Santo. É uma festa muito bonita para nós, né? Para a nossa igreja, porque nos faz ver que somos o corpo de Cristo, não é? Somos o corpo de Cristo, unidos pelo mesmo Espírito. Temos o mesmo Espírito Santo, com dons diferentes, cada um de nós, mas temos o mesmo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai ajudando a gente a ficar parecido com Deus. É o Espírito Santo que vai desenhando em nós o rosto de Jesus. A gente precisa, logicamente, permitir, colaborar com Ele, não é? Mas é Ele que vai fazendo esta obra em nós. Quando escutamos, na primeira leitura, Lucas, nos Atos dos Apóstolos, narrar Pentecostes, logicamente, todos nós temos claro que se trata de um texto catequético, não é? De uma obra teológica, para nos ajudar a compreender a ação do Espírito Santo, ou quem é o Espírito Santo. Pentecostes, primeiramente, era uma festa agrícola, quando se começava a recolher os primeiros frutos da colheita, não é? 50 dias após a Páscoa, e o povo ia ao templo e oferecia as primícias dos frutos da terra que eles haviam colhido. Então, é uma festa antiga. Depois, ela se tornou a festa das semanas. Depois ganhou um sentido religioso e se tornou aquele momento em que se agradecia a Deus pelo dom da Torá. Então, se celebrava, se agradecia a Deus pelo dom da lei. Aquela lei escrita em tábuas de pedra. Depois Lucas vai nos ajudar a compreender que a nova lei é o Espírito Santo e que essa nova lei não está escrita em tábuas de pedra, mas em nossos corações. Como o profeta Ezequiel dizia: eu tirarei do vosso peito um coração de pedra e colocarei no vosso peito um coração de carne. Então, para os judeus, antes de Jesus, era a celebração aqui, virou uma festa religiosa. Então, aqui é a celebração para se agradecer, se louvar a Deus pelo dom da lei escrita em tábuas de pedra. É uma festa bonita, mas é algo que está fora ainda. Agora, Lucas coloca esse momento como uma celebração da nova lei escrita dentro. Então, como obra teológica, Lucas quer nos ajudar a entender que Deus escreve ou desenha o seu rosto no nosso coração. Lucas quer nos ajudar a entender que precisa haver uma íntima relação com o Senhor. E essa íntima relação com o Senhor muda a gente. São os partos, os medos, os elamitas, aqueles que vieram de diversas nações, que escutam agora e compreendem aquela linguagem única proclamada por Cristo, repetida pelos apóstolos, que é a linguagem do amor. Então, as línguas de fogo não são também algo externo, mas a língua é aquilo que provoca a comunicação, que provoca a relação, que provoca a aproximação. O dom do Espírito Santo nos leva a esta aproximação com todos, indistintamente. Todos aqui que foram citados por Lucas, é para dizer que isso se dá no mundo inteiro, quando as pessoas se abrem para o dom do Espírito Santo,
quando as pessoas se abrem para essa íntima relação com Deus. Para que, ou quando nós deixamos Cristo nascer em nós, ser construído em nós, desenhado em nós, em nossos corações, aquilo que foi revelado por Ele mesmo acontece, nos tornamos filhos do Filho, um único povo, uma única nação. Então é algo muito de dentro, e depende muito da nossa relação com o Senhor. E o fruto de que, ou sinal de que isso está acontecendo, é o que vai acontecendo fora também. Por exemplo, se o que acontece nas guerras que estão distante de nós, se aquilo que acontece lá no sul, se não se torna também nossa dor, nós ainda não compreendemos, nós ainda não estamos nessa relação íntima com o Senhor, que me faz olhar para fora. É interessante, não é? Porque a lei é escrita dentro e ela me faz olhar para fora, para aquilo que o próprio Jesus anunciou, para tomar contato com aquilo que Ele mesmo revelou, do rosto de Deus, da preocupação de Deus para com a humanidade, do desejo de Deus para com a humanidade. Depois Paulo vai falar disso na igreja. É uma eclesiologia muito bonita, né? Porque ele nos ajuda a entender que a igreja é o corpo de Cristo e que nós somos membros deste corpo e que esse corpo é animado pelo Espírito Santo. Então, muitas vezes eu costumo dizer e chamo a atenção: o corpo de Cristo não pode estar dividido. Se o corpo de Cristo estiver dividido, não é o corpo de Cristo. Porque é próprio do Espírito levar a unidade, não a separação. Santo Inácio de Loyola, inclusive, vai dizer que é importante, como critério de discernimento, é importante a gente perceber aquilo que leva à unidade, à alegria, à vida, ao amor, à esperança. Aí ele diz assim: quando isso acontece, é o Espírito de Deus quem está agindo. Quando é a tristeza, a divisão, o desânimo, o medo, não é o Espírito de Deus que está agindo. E Paulo vai dizer, na igreja não existe ninguém mais importante nessa perspectiva, porque os dons são diferentes, mas somos animados pelo mesmo Espírito. Temos um único objetivo. A cabeça desse corpo é Cristo. Lucas coloca Pentecostes 50 dias após a Páscoa, mas João, como nós escutamos hoje, coloca Pentecostes no primeiro dia da semana. Alguns até dizem que Pentecostes acontece no alto da cruz, quando Jesus entrega o seu Espírito. Entregar o seu Espírito aqui não é simplesmente morrer, mas é nos dar o Espírito Santo de Deus. E aqui, mais uma vez, João coloca no primeiro dia da semana. Como é que eles estão sem o Espírito Santo? As portas fechadas, com medo, desanimados. Jesus entra, dá o dom da paz, deseja o shalom, e soprando sobre eles disse: recebei o Espírito Santo. É uma alusão ao próprio Gênesis, quando Deus criou Adão e soprou nas suas narinas. Não é? É o mesmo verbo usado lá naquele texto. Lá Deus doa o seu Espírito a Adão, à humanidade. E aqui Deus recria a humanidade em Jesus Cristo. Nos dá novamente o seu Espírito. Nos recria através desta nova doação. Recebei o Espírito Santo.
soprando sobre eles, diz: recebei o Espírito Santo. Interessante a palavra, não é? Recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Recebam este dom. Deixe que ele entre em suas vidas e transforme o seu viver. Deste modo, vocês estarão ligados de um modo muito particular a Deus, porque vocês receberam o Espírito Santo. Eu costumo brincar dizendo assim, que Deus não é fada madrinha, nem transforma carruagem em abóbora, ou abóbora em carruagem, não é? Para essa abóbora aqui que eu sou se tornar uma carruagem, eu preciso também querer. Receber o Espírito Santo. Eu preciso receber o Espírito Santo para que essa abóbora que eu sou, eu, bispo, Dom Roberto, se transforme em carruagem. Porque se eu não receber, Deus não vai arrombar portas. Deus não vai me forçar a ser aquilo que eu não quero ser. Aqui nasce a missão da igreja. Antes, eles estão fechados e com medo. Recebendo o Espírito Santo, eles se tornam corajosos e abertos para continuar a obra de Jesus. E aí, basta a gente ler o Atos dos Apóstolos, que a gente acompanhou em toda a Páscoa, né? Porque são os Atos dos Apóstolos. Depois deste momento, depois de terem recebido o Espírito Santo, é que eles criam coragem e vão anunciar um mundo novo revelado por Deus. Um mundo novo, um novo modo de ser homem revelado por Deus. Vão anunciar o amor, não o castigo. Vão anunciar o amor, não a punição. Vão anunciar esse rosto de Deus, que é amor e que se preocupa com cada um, com cada homem, com cada pessoa. Por isso, dando esse exemplo das guerras e lá das enchentes, não é? Mas também perto de nós a gente pode dizer, se a dor do outro não é minha dor, né? Se ela não me toca, eu não sou tão humano quanto eu pensava que era, não é? Eu não sou tão cristão quanto eu pensava que era. Então, somos enviados e cada um de nós precisa descobrir o seu lugar na igreja. Como ajudar a igreja a levar adiante a missão de Jesus Cristo. E às vezes é preciso endurecer a face, aguentar as cusparadas e os puxões de barba, não é? É o que eu digo quando estou crismando, né? Aquele tapinha no rosto é para dizer que agora vocês estão fortes. Vocês foram ungidos com o Espírito Santo. Como servo sofredor, vocês aguentarão os puxões de barba e as cusparadas para levar adiante a mensagem, o Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a continuar a sua missão no meio do mundo. Cada um naquilo que pode, como Paulo diz, não é? Cada membro é membro do corpo. Tem dons diferentes, mas membros do mesmo corpo. Que o Senhor leve a unidade, a nossa interioridade, muitas vezes dividida. Que o Senhor leve a unidade, nossas famílias, muitas vezes despedaçadas ou também divididas. Que o Senhor leve a unidade no nosso mundo, cada vez mais distante um do outro. Ele mova o coração dos governantes, que não procurem apenas o seu bem, mas que olhem para aqueles
a quem eles têm a missão de pastorear, de cuidar. Que o Senhor dê a paz. Desejamos, pedimos, rezamos, mas trabalhemos também por tudo isso que nós ansiamos, por tudo aquilo que nós desejamos. Não estamos sozinhos. Lembremos de pedir sempre ao Espírito Santo que nos fortaleça, que nos tire do medo, que nos levante, que nos faça superar as dificuldades, que nos faça superar as divisões, para que o corpo de Cristo seja animado, ou melhor, visto naquilo que ele é, na sua unidade, na sua missão de testemunhar o projeto de Deus no meio do mundo. Não estamos sozinhos, não esqueçamos disso. Nós temos fé, dizemos que temos fé, mas muitas vezes pensamos que estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. É o Espírito que nos anima e nos fortalece para nos ajudar a desenhar no mundo o rosto de Cristo. Mas isso começa por mim. Pentecoste. As tábuas da lei, ou a nova lei, agora está dentro e não está mais fora de mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.